Eu queria pedir aos irmãos para que, brevemente, abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, um trecho bem pequeno do Sermão do Monte, e a gente vai ler os versos de número 19 a 21, mesmo assentados. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, eu brinquei com um diácono ali na chegada dessa igreja, né, no início do culto, antes de iniciar o culto, dizendo que se eu cheguei de Guapimirim, todo mundo chegou, né? Eu trouxe a chuva de lá, né? Pegamos bastante chuva, né? Liguei pro meu amigo Juan para saber se aqui estava chovendo, se eu conseguiria chegar a tempo, mas graças a Deus eu cheguei. Mas o que te faz, meu irmão, vir aqui esta noite chuvosa? O que faz você se assentar a um banco para poder ouvir um sermão? Na verdade, eu queria aprofundar isso. O que te faz viver? O que nos faz acordar todo dia cedo, muitos de nós pegando um transporte público para ir aos nossos trabalhos, uma condução para poder trazer o sustento para a nossa família? O que te faz viver? O que faz você vir aqui nesta noite? O que faz você manter o seu casamento? O que faz com que o seu coração, por exemplo, se encha de alegria? O que faz com que os seus olhos brilhem? Essa é uma pergunta muito importante para nós e que está muito inserida aqui dentro do texto que nós lemos, porque a pergunta que nós temos que fazer nessa noite é pelo quê? Ou pelo qual? Ou por que nós temos vivido? Esses conhecidos versos que nós lemos, né, que faz parte do Sermão do Monte, que faz parte desse discurso, né, chamadas bem-aventuranças, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, né, o maior sermão registrado nas Escrituras do nosso Senhor Jesus. Neste sermão, conforme é relatado no capítulo 5, de versos de número 1 a 2, quando diz assim: vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Nesse sermão, o Senhor sobe a um monte, com o intuito de que a sua voz fosse ouvida por todos, e passa agora a ensinar aos seus discípulos. Meus amados irmãos, esse é um ponto importante, porque a audiência do nosso Senhor Jesus aqui não era a multidão, não eram as pessoas que estavam passando por aquela localidade, não eram os curiosos, mas a audiência se tratava dos discípulos de Cristo. O Senhor Jesus estava os ensinando. Em outras ocasiões, sim, o Senhor Jesus tinha essa audiência maior, a multidão que seguia por curiosidade ou também por busca de milagres. O relato de João fica claro que aquela multidão o seguiu e o seguiu por causa do pão que havia sido multiplicado. Mas agora o mestre tinha os seus discípulos. Eles não estavam mais na companhia dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, que sempre o colocavam à prova, mas agora Jesus estava ensinando os seus discípulos. É importante a gente pontuar que o objetivo central desta pregação, desse sermão feito pelo nosso Senhor Jesus, é justamente mostrar como um discípulo de Cristo deve viver em meio ao mundo. Como um discípulo que abandonou a tudo e a todos para seguir a Jesus deve viver como agora cidadão do reino dos céus. E qual é o modo, qual é a ética exigida a esses cidadãos que agora são cidadãos do reino, que professam a fé em Cristo, que seguem a Jesus acima de todas as coisas? E a maior e a melhor notícia, né, que nós vemos nessas páginas, nesse sermão, no capítulo 5, capítulo 7, é que a identidade dos discípulos de Cristo é desvendada, meus irmãos. Eles são chamados de bem-aventurados, eles são chamados de felizes, porque, antes de tudo, fazem parte do reino de Deus e têm o seu Senhor como mestre. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E agora eles podem viver em conformidade com a lei de Deus, com aquilo que a ética cristã estabelece,
com aquilo que o proceder cristão estabelece por meio do estilo de vida que é moldado ao caráter de Cristo. E a questão ainda mais interessante é que Jesus está dando instruções acerca da vida cristã, em oposição ao antigo proceder de suas vidas. E é aí que, para exemplificar essa questão, o nosso Senhor Jesus vai colocar de frente, ou frente a frente, dois personagens, ou dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, para poder elucidar e mostrar como que deve proceder um discípulo de Cristo. Se você acompanhar comigo ao todo no capítulo 6, você vai ver que lá no versículo 2 é dito assim: quando, pois, derem esmola, não toquem trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, que nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A primeira pessoa colocada aqui para elucidar isso, o como não deve ser feito, são os hipócritas. Em compensação, nosso Senhor Jesus vai colocar de frente um outro personagem, um outro tipo de pessoa. Agora sim, ele fala no versículo 3, tu, porém, ou seja, os discípulos, ao darem esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Você vai ver que ao longo do capítulo, ele sempre fala os hipócritas, os discípulos. Versículo 5, ele está falando dos hipócritas. E quando orares, não serei como os hipócritas. No versículo 6, tu porém quem? Os discípulos. Quando orares, no versículo 8, não vos assemelheis, pois a eles quem? Os hipócritas. E ele vai dando tudo isso. O versículo 14 falando dos discípulos, como eles devem perdoar. O versículo 16 falando novamente do jejum, como os hipócritas faziam. Versículo 17, tu porém os discípulos fazem isso. E tudo isso até chegar ao versículo 19, quando ele fala, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, como faziam os hipócritas. E é a primeira questão que nós precisamos, que chama a atenção, a nossa atenção, e a gente precisa parar aqui um pouco para entender. Porque, veja bem, meus irmãos, o Senhor Jesus está falando para os discípulos, aqueles que o seguiam. Logo, o seu sermão é baseado em duas figuras, os hipócritas e os verdadeiros discípulos. Há um perigo real, meus irmãos, de nós estarmos ouvindo o sermão do nosso Senhor Jesus, as palavras de Cristo, estarmos aos pés de Cristo, seguindo a Jesus, talvez tendo abandonado diversas coisas para seguir a Cristo, e mesmo assim estarmos andando conforme hipócritas. O perigo aqui é um perigo real. Não sejais como os hipócritas, mesmo tendo abandonado tudo para me seguir. Porque o discípulo de Cristo, ele precisa andar em conformidade ao seu Senhor. E devemos ter um cuidado, uma humildade muito grande, nos lembrarmos que o Senhor está falando aos seus discípulos. E o que ele está dizendo é que existe esse risco, é real, meus irmãos, no caminho do discipulado, de vivermos na hipocrisia, de cairmos na hipocrisia, ou como hipócritas, devemos sim ter atenção para que não desenvolvamos um proceder ou um modo de vida que em nada tem a ver com o cidadão do reino dos céus. Você pense comigo que o hipócrita, aquele que busca as coisas desta terra e tem os seus desejos voltados para a satisfação imediata, são chamados imediatistas. O hipócrita, muitas vezes, ele não rejeita a Cristo, mas ele admite a Cristo e a outras coisas. Não é somente a Cristo. É a Cristo e a Mamon. É a Cristo e os outros deuses. É a Cristo e talvez o meu eu. É a Cristo e mais alguma coisa, mas não dedicam exclusividade ao senhorio de Cristo. Veja comigo como o verso 24 coloca: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que o Senhor Jesus está falando aqui é que o proceder hipócrita não rejeita a Cristo, mas admite a Cristo, mas outros deuses ou outras coisas que se somam ao senhorio. Isto é impossível. Mas para o hipócrita é natural ter uma vida dúbia. Para o hipócrita é natural viver debaixo do senhorio do seu próprio proceder e sobre o senhorio de Cristo.
Mas o Senhor Jesus fala que isso é impossível. Em compensação, meus irmãos, o discípulo verdadeiro, aquele que está no caminhado, na caminhada cristã, na caminhada do discipulado cristão, este não tem mais o seu foco voltado, o seu olhar voltado para as coisas desta terra, mas tem o seu olhar voltado para o alto, nas coisas terrenas já se passaram. Na verdade, ele foca no céu. Pense aquilo que Paulo disse, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, quando ele fala: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O olhar, o foco, as vistas de um discípulo verdadeiro não estão nas coisas dessa terra, mas está em Cristo, no alto, de onde vem a glória prometida aos discípulos do Senhor Jesus. O discípulo, ele vive neste mundo, mas ele não é deste mundo. O discípulo, ele vive neste mundo, mas usufruindo do seu status de cidadão do reino dos céus. Já hoje, usufruindo da salvação que o Senhor concedeu, o já e o ainda não. Já hoje nós somos salvos e seremos salvos da ira eterna, sendo salvos agora, futuramente, sendo levados, conduzidos à presença eterna do nosso Senhor. Mas hoje já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje já podemos usufruir dessa condição. Não mais vivemos sob a maldição da lei, mas já usufruindo da graça do nosso Senhor, sendo Ele feito maldição em nosso lugar. E por isso, meus irmãos, o discípulo de Cristo presta adoração somente a Ele, não ousa dividir a sua glória com nenhuma outra pessoa ou com nenhuma outra coisa. O cidadão do reino dos céus, o verdadeiro discípulo, espera que Deus o recompense não por aquilo que ele faz, por exemplo, de forma pública, como os fariseus pensavam, como os hipócritas pensavam, mas de forma secreta, em oculto, porque a sua identidade, o seu caráter não é definido quando as pessoas estão ao seu redor, quando as pessoas estão nos vendo, ou quando nós temos a oportunidade de mostrar como nós somos e quem nós somos. Mas o caráter do discípulo de Cristo é visto e é norteado quando ninguém vê. Quando só há nós e Deus no quarto, em secreto, e o Senhor, que tudo vê, em secreto, recompensará. Esse é o Sermão do Monte, meus irmãos. Ele estabelece esse estilo de vida, esse proceder do discípulo de Cristo, em oposição à vida de um hipócrita, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que vivem de aparência, mas o seu coração não está enraizado nas verdades do Evangelho. Esses são os hipócritas. O que o Sermão do Monte está pontuando é que o discípulo de Jesus tem uma vida antagônica ao restante dos religiosos da época de Cristo, porque eles não vivem mais para si, mas agora ele vive para louvor e glória daquele quem o redimiu, daquele quem o comprou e daquele que o tornou seu discípulo. O interessante é que esse sermão ele foi proferido aos discípulos de Cristo. O que significa que viver desta forma é impossível para o mundo. Na verdade, viver desta forma é loucura para o mundo. Se você vai falar como você vive diante daquelas pessoas do seu trabalho ou diante de pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem a Cristo, o fato de você, por exemplo, vir a um domingo chuvoso na igreja para poder ouvir a palavra do Senhor e prestar culto a Deus é loucura para aqueles que não fazem parte do discipulado cristão, para aqueles que não são de Cristo. Se mostrar que você, na verdade, abdica de privilégios, de posição e procura buscar a Deus acima de todas as coisas, eles não vão entender, porque somente aqueles que fazem parte do discipulado cristão podem viver a vida que Cristo tem para nós. Aqueles que não fazem parte do reinado de Cristo ou do reino de Cristo sempre achará loucura viver desta forma. E por isso, meus irmãos, nesses 3 versos específicos, pequenos que nós lemos, o Senhor Jesus está colocando em ordem as prioridades das nossas vidas, de um bem-aventurado, ou seja,
Existem coisas que devem ocupar o nosso coração, coisas que devem ocupar a nossa mente, coisas que devemos focar, e existem coisas que nós não devemos dar tanta importância assim, porque elas são deste mundo. Elas não merecem o nosso prestígio, o nosso olhar afinco, elas não merecem a devoção que muitas vezes nós concebemos. E quando a gente olha o versículo 19, quando é dito assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. A primeira cláusula colocada aqui é tendo os hipócritas como parâmetro. A ordem é: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. E a gente precisa aqui elucidar um pouco essas questões. Quando ele fala não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ou seja, aqueles que focam neste mundo, os hipócritas que esperam e juntam para si tesouros, coisas que possuem valor neste mundo. Possuem valor na terra, que pertencem a este plano. Dinheiro, bens, imóveis, poder, vestimentas, roupas, alimentação. Os hipócritas estavam enchendo o seu pote de tesouro terreno, o que comprova, meus irmãos, que a cidadania desses hipócritas era deste mundo. Já os cristãos, os discípulos de Cristo, eles são justamente chamados peregrinos, porque eles estão neste mundo de passagem, mas não colocam o seu coração nas coisas deste mundo, embora vivem neste mundo, como eu já disse, pertence a outro mundo. Os hipócritas se preocupam em satisfazer os seus desejos temporais, passageiros, mas não veem que a fome que sente ou que a alma possui não pode ser satisfeita com nada que nós preenchamos deste mundo. Nada, É o chamado vazio existencial que só pode ser preenchido com o Senhor, porque Ele nos criou para si, e somente, como diria Agostinho, quando a nossa alma descansar e tiver deleite nele, nós seremos satisfeitos. E aí, meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala da traça e a ferrugem que corrói aqui esses tesouros terrenos, a palavra aqui para ferrugem é broses em grego, e significa devorador, ou comido por bicho. Diz respeito não somente à ferrugem que nós entendemos hoje, que é em ferros, ou em objetos metálicos, mas, por exemplo, ao mofo, à madeira apodrecida, ou aos ratos que corroem tudo que está ao seu redor, os roedores. Tudo isso se refere aqui à ideia da traça e a ferrugem que corrói. Na verdade, a característica desse tesouro terreno, é corruptível, corrupto, passageiro, perde o seu brilho, ele se esvai. Ele não é perpétuo, ele não é eterno, mas ele é corruptível, sujeito às intempéries climáticas, expostos à ação do tempo, ou sujeito a algum período em que esse tempo, com o decorrer de tempo, esse tesouro simplesmente desaparecerá. É pueril, escorrega pelas mãos, logo se esvai, como Salomão diria em Eclesiastes, é como bolha de sabão. E a outra característica desse tesouro é que os ladrões podem ou escavam e roubam. A ideia aqui é que as casas nessa época eram feitas de barros. Para se roubar essas casas, se cavava um poço por debaixo das paredes, o ladrão entrava ou cavava as próprias paredes, entravam ali, roubavam, saqueavam tudo que tinha naquela casa e levava embora. A ideia aqui justamente é essa, que caía a noite, o ladrão cavava um buraco, sua parede, e roubava aquilo que possuía mais valor naquela casa ou daquela pessoa que a tinha guardado. Isso é interessante, meus irmãos, porque os tesouros dessa terra atraem pessoas que não estão comprometidas com o Evangelho do Senhor, com o seu modo de vida. Estas se aproximarão para a perversidade, para a destruição, para a inveja e para a ganância. E isso ocorre de tal forma
que até mesmo essa falsa alegria sentida por essas pessoas será atacada e invejada. Não há sustentação em nada que elas possam acumular, porque isso é passageiro. No versículo 20, quando o Senhor Jesus vai dar um conselho já para os seus discípulos, mas ele fala assim: mas vocês, discípulos, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. A ideia que ele coloca aqui é: não façam como os hipócritas, não juntem tesouros nessa terra caída, juntem tesouro no céu. Você pode pensar assim: tudo bem, presbítero Maico, mas como que eu faço para juntar tesouro no céu? Parece algo tão abstrato, eu não conheço, eu não sei. Como é que parece até uma pegadinha do nosso Senhor Jesus, né? Será que ele está ali fazendo alguma piada, assim, né? Como eu vou juntar tesouro no céu? É uma sátira? Alguém já teve acesso ao céu para saber como guarda tesouro lá? Como é que nós podemos fazer isso? Na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo é que existe um lugar, meus irmãos, que à primeira vista é inacessível. É um lugar secreto, um lugar seguro, um lugar glorioso, um lugar invisível, que não é medido pelos parâmetros deste mundo. E é neste lugar que nós devemos acumular os tesouros. É neste lugar que nós devemos colocar aquilo que nós temos de mais valioso em nossas vidas. E só há um jeito de nós acessarmos este lugar. Esse jeito está no verso de número 9 a número 15, quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Quando ele ensina aqui a oração conhecida do Pai Nosso, mostrando que eles deveriam viver diante do Senhor, santificando o nome do Senhor, mostrando que o reino do Senhor já tinha sido conhecido e que ele deveria se submeter ao Senhor, tanto para aquilo que ele deveria comer, beber, perdoando uns aos outros, assim como o Senhor já nos perdoou, pedindo ao Senhor para nos evitar a tentação, nos livrando de todo o mal, mostrando que dele é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. É aí, na oração, que nós acessamos este local, que à primeira mão é um local inacessível. É pela oração, porque quando nós oramos, meus irmãos, é como se a sala forte do céu fosse aberta para que os verdadeiros tesouros fossem guardados. Esse lugar é inviolável, porque lá não há ladrões, não há maldade que alcance, ou um homem mau que possa roubar esse tesouro. Ele é protegido pelos anjos do Senhor. Isso é até simples de entender, porque no verso 25, o Senhor Jesus vai falar sobre a ansiedade. Quando ele fala assim: por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Ele começa a falar das aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Depois ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua própria vida. Na verdade, é o Senhor quem está controlando tudo isso, inclusive as nossas necessidades mais básicas, como a necessidade de comida e vestimenta. Na verdade, o Senhor é quem está nos conduzindo e conduzindo a vida do cristão. E dessa forma, meus irmãos, é que o Senhor Jesus vai mostrar que na ansiedade, quando há uma preocupação demasiada com as coisas deste mundo, é que nós poderemos muitas vezes ter um coração ansioso, porque nós estamos querendo acumular tesouros aqui, nesta vida. E nesse propósito, quando nós colocamos o nosso coração aqui, essas coisas não são fortes o suficiente para nos dar segurança. Não são fortes o suficientes para nos gerar alegria que o nosso coração precisa, porque um coração ansioso só pode ser vencido
por meio da oração. Você lembra daquilo que Paulo também disse aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, quando ele também diz, corroborando aqui a mensagem do nosso Senhor Jesus, dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que só um jeito de nós vencermos a ansiedade, que não é indo aos melhores psicólogos deste mundo. O único modo da ansiedade ser vencida em nossas vidas é quando nós reconhecemos a soberania do nosso Senhor Jesus e nos sujeitamos a Ele em todas as coisas. Porque Ele dirige a nossa vida. E na oração, na comunhão com o Senhor, é o modo de nós fazermos isso e acumularmos tesouros no céu. Pense que a ansiedade revela um coração que, de alguma forma, não confia nessa soberania, porque tem medo daquilo que irá acontecer, ou tem medo da providência divina, ou o que o Senhor tem reservado para nós daqui para frente. Na oração, o sentimento é totalmente inverso. É a atitude de dependência, é a atitude para com o que acontecer, o que Deus fizer em nossas vidas, Ele faz aquilo que é bom e por isso eu me sujeito. É a confiança total em quem Deus é, no seu caráter, em quem Deus tem nos transformado. E essa identidade que o Senhor Jesus está narrando e falando aqui só pode ser desenvolvida, meus irmãos, a partir de uma comunhão intensa com o nosso Senhor. É impossível nós desenvolvermos ou sermos desenvolvidos, ao caráter de Cristo sem que tenhamos comunhão com Ele, sem que tenhamos relacionamento com o Senhor, seja por meio da oração e da palavra que nos enche. Sem que seja por meio dos meios de graça, do culto público, dos sacramentos, da palavra, do culto familiar e de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para que nós desenvolvamos a nossa fé. E a identidade cristã só pode ser desenvolvida a partir do discipulado com o seu mestre. Isso é interessante porque ser discípulo não é simplesmente aqueles que ouvem o ensinamento do mestre, mas é aquele que ouve e põe em prática. É aquele que ouve, mas coloca os ensinamentos em prática, porque os evangelhos, ou o evangelho está cheio de passagens que falam sobre isso, meus amados. João, capítulo 15, verso 10, fala assim, guardados os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permanece. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. No capítulo 8 de João, também, no verso 31, ele disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Há um perigo, mais uma vez, de nós estarmos ouvindo a voz do Mestre, aos pés do Mestre, e não colocarmos em prática aquilo que o Mestre está dizendo para nós, tem dito para nós. Esse perigo é real. Lembre-se dos fariseus, a gente fala todos dos fariseus, que fariseus eram isso, fariseus, chamar de fariseus, você vai ficar chateado, e com razão, mas os fariseus eram louvados pela sua boa doutrina, meus irmãos. Eles eram irretocáveis na doutrina. Lembra do que o Senhor Jesus falou lá no capítulo 23, no verso 1? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Os fariseus sabiam tudo. Eram reformados. Eram craque em teologia sistemática, em teologia bíblica, sabia tudo, mas não botava nada em prática daquilo que Moisés havia os falado, e o próprio Moisés havia testificado que Cristo, aquele era o Cristo. As Escrituras falavam do nosso Senhor Jesus e eles não entendiam disso. Meus irmãos, no coração do discípulo, do discipulado, só pode haver um único objetivo. E esse objetivo é a glória de Deus.
O objetivo da vida cristã, o objetivo do discipulado cristão, o objetivo de nós estarmos aqui nesta noite, o objetivo de nós sairmos para trabalhar, como eu falei no início, o objetivo da nossa vida, o objetivo da nossa família, o objetivo do seu casamento, o objetivo de todas as coisas precisam ser a glória de Deus e a glória de Deus somente. Pense comigo que no verso 21, essa pequena parte é terminada como uma espécie de conclusão, né? O Senhor Jesus fala por quê, ele explica tudo aquilo que ele disse no verso 19, verso 20, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E coração aqui, como os irmãos bem sabem, não é apenas um órgão que bombeia, né, sangue para o restante dos nossos órgãos, para o restante do corpo. Não, o coração aqui é o centro do indivíduo, é o centro das tomadas de decisões de um ser humano, é o grau de mais intimidade, de identidade de uma pessoa, é o que diz respeito ao nosso caráter. E a conclusão que ele chega é porque onde está o teu tesouro, olha a ordem, aí também estará o seu coração. J. Carson, comentando esse verso, ele vai falar uma questão muito interessante. Eu cito aqui as palavras dele, quando ele diz: as coisas mais altamente entesouradas ocupam o coração, o centro da personalidade, abraçando a mente, as emoções e a vontade. E assim o tesouro mais acalentado de forma sutil e infalível controla a direção e os valores das pessoas. O que ele está falando aqui é que aquilo que nós entesouramos e guardamos com maior cuidado e amor profundo é aquilo que verdadeiramente ocupa o nosso coração, meus irmãos. E dessa forma, isso vai não somente guiar as nossas emoções, mas o nosso intelecto, a nossa vida toda vai ser guiada por esses tesouros acumulados dia após dia. Porque é isso que vai nortear os nossos valores, é isso que vai nortear as nossas ações, é isso que vai nortear as nossas crenças, é isso que vai nortear toda a nossa vida. Em que ou em qual coisa nós temos acumulado nesta terra, a fim de que o nosso coração seja guiado ou não por elas. Calvino também vai dizer que se a sua honra ou seu nome é considerado o seu mais alto bem, se você tem por maior estima a sua honra ou o seu próprio nome, então a ambição vai assumir o controle total do homem. Ele vai falar que se for o dinheiro que assume ali o seu coração ou o seu tesouro, então logo em seguida a cobiça assume o comando do reino. E se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos desejos. É uma condição, é lógica, um silogismo, é algo que não tem como ponderar, porque é uma consequência lógica. Onde está o seu coração ou o seu tesouro, aí está o seu coração. Não tem como você ter tesouros guardados e guardar o seu coração ao mesmo tempo de que esses tesouros dominem a sua vida. Aquilo que damos de mais valor em nossas vidas, aquilo que temos de maior estima, aquilo que temos de maior importância, é aquilo que dedicamos o nosso tempo. É reflexo de um coração preso a essas coisas. E eu concluo, meu irmão, são 3 versos, mas de importância e valores inestimáveis para a nossa vida. E mais uma vez, corre o risco de nós estarmos aos pés do Senhor e andarmos como hipócritas. Ou sermos vistos como aqueles que sabem, mas não praticam. E nós não queremos ser vistos assim. Não queremos porque a nossa vida depende disso. Não estou falando daquilo que as outras pessoas nos vejam, mas daquilo que o Pai que em secreto nos vê. Estou falando de Deus e, consequentemente, dos nossos irmãos amados. Uma coisa leva à outra, mas eu não estou falando que nós devemos ser guiados por vistas, mas por quem nos vê. E quem nos vê é o nosso Pai, que vê tudo. Nós queremos sim viver para a sua glória, como nós falamos aqui anteriormente. Temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por Satanás em nossa peregrinação neste mundo. Por mais que sejamos abençoados aqui nesta terra, não podemos nos vislumbrar
com nada que este mundo possa nos oferecer. Cuidado com as artimanhas e com as armadilhas que Satanás tem pregado em nossas vidas e muitas vezes nós temos caído nela. Temos que... E aqui vale o princípio que C.S. Lewis é tão conhecido dele, né, quando ele fala que aquilo que não é eterno é eternamente inútil, né? A nossa mente tem que estar focada naquilo que é eterno, no céu, nas coisas do alto, por mais que estejamos peregrinando aqui nesta terra. Eu encerro trazendo algumas questões importantes para nós. A primeira, mais uma vez, que nós não podemos viver por vistas, pela cultura materialista deste mundo, do ter, do possuir. Ou seja, o seu trabalho não é apenas para ganhar dinheiro, não é apenas para sustento da sua casa. O seu trabalho não é apenas para que você tenha melhor conforto, ou para que você adquira um carro melhor, ou para que você possa fazer viagens para postar no Instagram. Não é para isso, definitivamente não é para isso. Mas se Deus nos deu tudo isso, devemos sim, meus irmãos, que Ele seja glorificado através disso. Toda a nossa vida é do Senhor, inclusive os nossos bens, aquilo que as nossas propriedades, tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor. E sendo do Senhor, precisa ser destinado a Ele a glória devida em todas as coisas. Nós somos, sabe o que, meus irmãos, dos bens que a gente chama de nossos, mas não são nossos? Somos apenas administradores. Somos mordomos. Somos mordomos fiéis. E sendo mordomo fiel, precisamos administrar da melhor forma possível, de forma que Deus seja louvado através dos nossos bens. Não podemos cair na armadilha materialista deste mundo, de que nós somos definidos pela roupa que nós vestimos, que nós somos definidos pela nossa conta bancária, ou de que nós somos definidos por questões que nós adquirimos nesta vida. Não, meus irmãos. Mais uma vez, nosso caráter, a nossa identidade é definido por Cristo, nosso Senhor. O segundo ponto que eu trago é ligado a esse, quando a gente admite que um cristão verdadeiro sabe que, por mais que possua bens, a sua riqueza verdadeira é Cristo. E é por Ele, é para Ele que nós vivemos. Logo, por exemplo, não devemos invejar aquilo que as outras pessoas possuem, o que o próximo possui, porque não devemos usar a nossa mente para nos ocupar, ou para ocupar a nossa vida em questões terrenas. O nosso tesouro, e o nosso único tesouro, é Cristo e a sua palavra. E a verdadeira herança do cristão, meus irmãos, ela é imarcessível, ela é eterna, como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3 a verso 4. Essa herança é eterna, é imarcessível. Não há nada mais importante para nós do que viver em Cristo e nos alimentar a nossa alma da comunhão e da palavra do Senhor, meus irmãos. E desta forma, por que então nós damos mais importância nas prática das coisas deste mundo, por exemplo, que muitas vezes, ao estar presente no culto público, no dia do Senhor, em uma adoração, mesmo num dia chuvoso como hoje, porque é aquela velha história, né? Parece simples, mas é uma comparação muito importante e muito apropriada, porque quando nós trabalhamos, nós vamos com chuva, sem chuva, enfim, qualquer coisa nós vamos, porque nós temos que bater o ponto do nosso salário e todas essas coisas. Mas a primeira dificuldade que nós temos é pertinente para eu não estar presente no culto público. Por quê? Será que a nossa herança, será que os nossos tesouros são maiores quando eles são deste mundo do que quando eles são eternos? Será que aquilo que eu realmente coloco, o meu coração é realmente fruto das coisas que eu dou mais importância?
Eu não estou falando que muitas vezes nós não podemos ter algum óbice que vá impedir de estar presente no culto público, mas o que eu estou dizendo é que quando nós fazemos essa equivalência com outras coisas, com a férias planejada, com qualquer outra coisa que vá ter algum problema, a gente dá um jeito. E muitas vezes não é assim quando se trata das coisas que são eternas. Que vale mais importante, que é mais importante para você, é se alimentar fisicamente ou se alimentar da palavra. O que é mais importante para você é ter comunhão, a comunhão dos santos, onde o Senhor está presente, ou estar junto com a sua família, por mais que isso seja benéfico e importante. Que nós temos dado prioridade? Qual é a nossa herança? E essa herança é eterna, ela é inacessível, e não há nada mais importante do que viver aos pés de Cristo, sendo alimentados por Ele diretamente, por meio da sua palavra e pela comunhão da palavra do Senhor. Um outro ponto que nós temos que admitir, né? Ainda falando desse ponto do dinheiro, que esse ponto é muito trazido aqui, né? Quando ele vai falar não poder adorar ali as riquezas, né, e a Deus, né, nós não podemos, né, tornar o dinheiro nosso bem, não podemos tornar as propriedades que nós possuímos a coisa mais importante da nossa vida, nem mesmo a nossa família deve ser mais importante na nossa vida do que o nosso Senhor Jesus. E aqui eu não estou dizendo que você não deve amar o seu esposo, ou não deve amar a sua esposa, ou não deve amar os seus filhos. Eu estou dizendo que você vai amar mais a sua esposa, os seus filhos e a sua família quando você amar mais a Deus. Quando Deus estiver acima de tudo, a sua esposa será amada da forma que Deus quer que você a ame, meus irmãos. O seu esposo, minhas irmãs, será amado mais quando a prioridade da sua vida for o nosso Senhor Jesus. E mais uma vez, eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar, que nós não podemos estudar, que nós não podemos galgar promoções de nossos empregos, ou que nós não podemos ter remunerações melhores. Eu não estou falando isso, definitivamente não. O que eu estou dizendo é que o nosso coração, o seu coração, não pode se perder em meio a estas coisas. Todas essas coisas precisam estar firmes no único propósito de glorificar a Deus e anunciar o seu reino por todo o canto desta terra. Tudo isso deve ser para a glória de Deus, como nós já dizemos. O nosso trabalhar, o nosso estudar, o nosso conquistar, as nossas remunerações, tudo isso tem que estar diante de Deus e para Deus. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu estou dizendo que nós não seremos verdadeiros discípulos enquanto a nossa prioridade não for o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, e essas coisas, como o texto literalmente diz, né, e essas coisas ali, as nossas necessidades mais básicas, as vestimentas e a comida, nos serão acrescentadas quando a prioridade da nossa vida for o reino de Deus e a sua justiça. E aqui é claro que eu não estou mais uma vez falando que você deve ser um ativista religioso, vindo a todas as programações da igreja sem faltar e sem chegar atrasada nenhuma. Se você puder fazer isso, que isso seja bom. Mas eu não estou falando especificamente disso. O que eu estou falando mais uma vez é que os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos devem estar alinhados com a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que as nossas conversas, as nossas amizades, elas devem ser santas, elas devem ser para a glória de Deus. O que eu estou dizendo é que os nossos relacionamentos, eles não são medidos ou não devem ser medidos por interesses ou por obter algo em troca disso, ou querendo ter algo em benefício de uma amizade ou de outra, fazendo a seleção e acepção de pessoas. O que eu estou dizendo, na verdade, é que nós não devemos ser movidos pelo interesse próprio, pela ganância. O que eu estou dizendo é que no seu trabalho você não deve fazer apenas aquilo que é certo, mas deve fazer da melhor maneira possível para a glória de Deus, desempenhando melhor, cada vez mais, aquilo que Deus te chamou para
vocação para mostrar aqui o seu reino diante dos homens. Com todo amor, dedicação e afinco que Deus te chamou para fazer. Porque só desta forma, meus irmãos, nós estaremos fazendo para a glória de Deus. Somente dessa forma, quando nós nos colocarmos diante daquilo que é eterno, daquilo que os valores são imedidos, porque nós não podemos dimensionar com as coisas desse mundo, nós poderemos ajuntar tesouros no céu. Sabe qual é a boa notícia? É que quando nós entendermos, não somente de mente isso, mas de coração, colocando essas palavras do Senhor em prática, não somente a nossa mente vai ter consciência disso, os nossos tesouros estarão naquilo que é eterno, mas o seu coração também estará em Deus. Quando o seu tesouro for a palavra de Deus e aquilo que é eterno, seu coração vai te guiar para a vida eterna. O seu coração te guiará para aquilo que é inacessível. O seu coração te guiará para aquilo que nenhuma coisa deste mundo, o homem mais rico deste mundo não pode comprar com o seu dinheiro. Quando o seu coração refletir os tesouros que estão ajuntados no alto trono do Senhor, na sala secreta do trono de Deus, a sua conduta, o seu proceder, o seu modo de viver neste mundo refletirá a glória de Deus, e nós não mais faremos como os fariseus faziam, faço isso para obter aquilo, mas faremos porque Deus nos comprou com o seu sangue, o sangue puro do nosso Senhor Jesus, e nos comprou para que andássemos em boas obras, vivendo para a glória dele. E aí sim, meus irmãos, o nosso coração nos guiará em tudo aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, vivendo de forma digna do Evangelho. Só um jeito de nós fazermos isso, e não é vivermos no legalismo, mas é sermos resgatados da lei, para agora vivermos na lei, em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez. E como eu disse no início, eu termino aqui confirmando isso, né? Por mais que exista um perigo muito grande de nós estarmos aos pés do Senhor e estarmos agindo como hipócritas, há também uma gratidão e uma alegria indizível quando nós estamos aos pés do Senhor e vivemos segundo a sua vontade. Porque quando isso é realizado na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida daqueles que estão ao nosso redor, o nome do Senhor é exaltado, o reino dos céus é anunciado e a glória de Deus é vista diante dos homens. Que o nosso coração, meus irmãos, esteja a cada dia refletindo a glória de Deus. Que a nossa vontade, que a nossa mente seja guiada não por coisas deste mundo, mas por aquilo que o Senhor nos direcionou de forma perfeita, imaculada, eterna, que nós não podemos sequer dimensionar. Use com sabedoria aquilo que Deus te deu. Viva para a glória de Deus, de modo que tudo que viemos fazer aqui, seja no culto público ou em qualquer outro lugar, ou fora, ou nos nossos trabalhos, possamos refletir o discipulado do nosso Senhor. É no mundo que o Senhor nos colocou, mas nós não somos deste mundo. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Somos gratos pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Senhor, quantas vezes nós caímos nas armadilhas de Satanás, caímos nas nossas próprias consciências, nos nossos próprios desejos pecaminosos. Senhor, quantas foram as vezes que nós invejamos aquilo que o mundo possui. Senhor, quantas foram as vezes que nós nos debruçamos diante dos altares da Babilônia. Mas, Deus, nós somos teus discípulos. Nós somos discípulos do Mestre. E sempre há perdão diante do Senhor. Nesse momento nós confessamos os nossos pecados e queremos, Senhor Deus,
ter o nosso caráter transformado à imagem de Cristo. Nós queremos viver no discipulado cristão, mesmo que isso venha nos custar o nosso prestígio, mesmo que isso venha nos custar os nossos bens, mesmo que isso venha custar, ó Deus, as nossas amizades, porque não há nenhum bem maior do que a coroa eterna que nos foi preparada. O nosso coração está no Senhor. A nossa vida é do Senhor. Que o Senhor faça de nós para a tua glória, Deus. A vida da tua igreja é do Senhor. Que nós vivamos aquilo que nós pregamos. Que nós não somente tenhamos convicção doutrinária, que é fundamental para nossas vidas, mas que nós coloquemos em prática as ordenanças e os mandamentos emanados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente assim seremos conhecidos como seus discípulos. Somente assim teremos vida em abundância. Somente assim viveremos para a tua glória. Conduza-nos em tudo. No nome de Jesus que oramos, gratos. Amém.